Olá, ótima tarde. Estamos começando mais um De Bem com você e vamos ficar até às 5h30 ao vivo conversando sobre saúde e bem-estar. E no programa de hoje a gente fala sobre as doenças do intestino. Seja por medo ou constrangimento, muitas pessoas deixam de procurar ajuda. Nós vamos falar sobre prevenção e tratamento dessas doenças. Fique ligado. Para a gente começar o programa, ele foi dividido em duas partes. Na primeira, nós vamos conversar sobre o câncer coloretal. Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, este tipo de tumor ataca principalmente o intestino grosso. É o terceiro tipo de câncer mais frequente em homens, após os de próstata e pulmão, e o segundo entre as mulheres, depois do câncer de mama. E quem vai falar mais sobre este assunto é a oncologista Miriele Nogueira. E claro, nós contamos sempre com a sua participação. Mande perguntas no nosso WhatsApp, 31 99642 8473. Boa tarde, doutora, como vai? Boa tarde, Ana. Prazer estar aqui, podendo ajudar em alguma coisa, né? Prazer é nosso, muito obrigada por aceitar nosso convite, obrigada pela participação. E o motivo da nossa conversa é porque este mês de março é o mês do azul marinho, né? Março Azul Marinho, que fala sobre controle, prevenção e conscientização do câncer coloretal. Então, para a gente começar, o que é o câncer coloretal, doutora? O câncer coloretal, Ana, é aquele tumor que se inicia na parte final do intestino, a chamada parte do intestino grosso e reto, logo antes do ânus e abrangendo um pouquinho do ânus também, a parte final do tubo digestivo. É uma doença que está se tornando cada vez mais incidente na nossa população e cada vez mais abrangendo parte da população jovem, né? Uma realidade um pouco diferente da que a gente tinha anteriormente, muito em função dos nossos hábitos de vida, né, que tem piorado. Cada vez mais a gente cuida menos da saúde. E entre esses hábitos, eu gostaria de perguntar, o sedentarismo, a má alimentação, o que a gente pode destacar aí que são esses comportamentos, esses fatores de riscos que levam para a doença? Bom, então quem tem mais propensão para desenvolver, né, esse tumor? Todo mundo está sujeito. Principalmente porque a idade é o principal fator. Com o decorrer da vida, mais exposição a fatores agressivos, maior a chance de desenvolver um tumor. Em se tratando do câncer de intestino, você mesmo já ponderou aí na sua apresentação, terceiro mais frequente em homens, segundo mais frequente em mulheres, então ele é muito e bastante incidente. As pessoas que estarão mais sujeitas são aquelas pessoas acima de 50 anos, mas também aquelas pessoas que são sedentárias, não têm a prática regular de exercício físico como uma rotina, tabagismo, etilismo e, principalmente, hábitos alimentares. Hoje em dia, a gente tem um hábito alimentar muito baseado em comida rápida, comida industrializada, comida conservada, que são as carnes processadas, as carnes embutidas, consumo de carne muito alto também, pobre em fibra vegetal, fruta, pobre em alimentos naturais. Então, são essas pessoas. E também aquelas pessoas que não são a maioria, né? Mas tem sim aquelas pessoas que têm uma história familiar positiva para câncer de intestino, câncer ginecológico e pólipos na família, que não se submetem aos exames regularmente, né? Periodicamente com o médico. Quando a gente fala desses casos na família, a gente fala de quantas gerações, assim, o pai teve, o filho tem que ficar atento, o neto, até qual geração a gente tem que tomar esse cuidado? Qual que é o grau de parentesco também? Exato, é uma pergunta muito relevante, porque às vezes, né, o meu cunhado teve, minha esposa teve, aí não é família, geralmente uma, duas, no máximo 3 gerações, vamos pôr irmãos, pais, tios e avós, em geral, né, com história familiar positiva.
não só para tumor de intestino, como também para tumor ginecológico, ou história de pólipos, que é a polipose adenomatosa familiar. Porque os pólipos, eu já vou abranger aqui uma outra questão, os pólipos são lesões benignas que surgem na parede interna do intestino, mas que podem sofrer transformação ao longo dos anos para tumor. Essa transformação maligna muitas vezes acontece em função desses hábitos que a gente está falando. Um hábito alimentar ruim, pobre em fibra, sedentarismo, alto consumo de carnes, alimentos industrializados e carnes processadas. Uhum. Antes até de passar para essa questão dos pólipos, colonoscopia, que é o exame, né, que ajuda a detectar e controlar, eu gostaria de voltar um pouco nessa questão da alimentação, né, doutora? Porque hoje em dia a gente fala dessa questão de alimentos embutidos, industrializados, só que tantos são vendidos com aquela ideia de saudáveis, e não são saudáveis, né? São pseudo-saudáveis, porque quando a gente vai olhar o rótulo, tem uma série de conservantes, atrás daquela ideia do integral, do sem sal, do sem gordura. Isso também é um ponto que as pessoas têm que ficar atentas, porque elas podem pensar, poxa, mas eu tenho uma alimentação equilibrada, e não é bem assim, né? Não, é muito difícil na prática manter uma alimentação muito equilibrada para a nossa realidade hoje de trabalhar fora, não se alimentar em casa. Mas basicamente as embalagens, né, os alimentos embalados, eles sofrem processos de conservação que acabam sendo lesivos para a parede intestinal. Então, não só mesmo as carnes, o consumo de carne, como os embutidos, mas também todos os alimentos com alta concentração calórica. Então, vem aí bolacha recheada, né? Assim, vários alimentos, outros alimentos, que a gente acha que são teoricamente inocentes, né? Aqueles pacotinhos de salgadinhos mesmo, que a gente acha que são inocentes, todos eles têm muito sódio, ou então muito açúcar e muito conservante. Então, ficar atento com isso, sim. A senhora estava falando que é uma doença que surge normalmente depois dos 50, 60 anos, né? Só que ultimamente, por conta desses maus hábitos, cada vez pacientes mais jovens estão aparecendo com o câncer coloretal. Então, a partir de quando começar a fazer a colonoscopia, tanto em quem não tem histórico familiar anterior, como naquelas pessoas que já têm um histórico familiar? É uma realidade diferente. Aqueles pacientes com história familiar positiva, a gente vai iniciar esse rastreio. O que é o rastreio? São os exames ainda com o paciente sem sintoma. Diferente de exames confirmatórios, que são aqueles pacientes já com sintomas. Os exames devem ser iniciados, cada país tem uma realidade, né, uma epidemiologia, mas de uma forma geral, acima de 45, 50 anos, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de iniciar o rastreio, pelo menos com realização de sangue oculto nas fezes. É um exame simples, sem risco, barato e aplicável à população. Se presente o sangue positivo nas fezes, a gente passa para os exames confirmatórios, que no caso é a colonoscopia. Mas também colonoscopia acima de 50 anos já é muito bem indicado como rastreio. E, doutora... Os estudos já confirmam, Ana, a redução de casos graves de doença tratável com a realização desses exames de rastreio. Então, eles estão incluídos, inclusive, na nossa realidade SUS. Claro que é um pouco... A acessibilidade à colonoscopia é uma realidade um pouco mais dificultosa no SUS, mas o paciente tem direito, sim, de realizar, e está previsto pela rede que ele seja encaminhado, em caso de sintomas especificamente também, ele vai ser encaminhado para a realização desse exame. Então, a colonoscopia, por volta dos 45, 50 anos, se apresenta Exato. Algum tipo de alteração ou não necessariamente? Se apresentar algum tipo de alteração, ele vai fazer a colonoscopia independente da idade, né? Ele vai ser encaminhado para medicina especializada, gastroenterologia ou coloproctologia, para a realização desse exame, independente da idade. Eu até cheguei a comentar, cada vez mais é uma realidade a gente receber no consultório paciente com 30, 34 anos, já com tumor até em fases mais avançadas. Então, na presença de sintomas, e eu já vou tocar aqui, né, inevitável não tocar, em quais sintomas seriam?
são sintomas às vezes inespecíficos, né? Porque alteração de hábito intestinal, ou seja, diarreia intercalada com constipação intestinal, ou fezes em fita, fezes diarreicas, dor abdominal, massa abdominal, ou mesmo anemia e fraqueza, já são sintomas de alerta. Na maior parte das vezes nem estão relacionados ao câncer, podem estar relacionados a hemorroida, doença intestinal inflamatória, intestino irritável, mas não custa procurar seu médico para excluir a possibilidade de alguma coisa mais grave. Pois é, ia chegar nesse ponto com a senhora, porque pode ser, são sintomas que podem ser comuns a outras doenças, né? Então, nesse caso, antes até o oncologista é só mesmo depois do diagnóstico. Antes, o ideal é passar pelo gastroenterologista, por um clínico geral, né? Para fazer esse rastreio. Sim, especialmente perda de peso sem causa explicável também. Agora, sangramento nas fezes, perda de peso, inevitável. Vamos procurar o médico sem medo, vamos nos submeter aos exames periodicamente. Tá certo. Doutora, eu quero fazer uma pausa aqui, rapidinho, a gente vai para o intervalo e depois eu quero continuar conversando com a senhora justamente sobre essas outras doenças que a senhora falou, né? Porque eu quero saber se elas podem ou não levar no futuro a um câncer coloretal, mas isso é daqui a pouquinho. Tá joia? Tá bem. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho, daqui a pouco De Bem Com Você está de volta. Enquanto isso, eu espero que você mande para a gente sua pergunta, sua sugestão no nosso WhatsApp. 99642-8473, 99642-8473, 31 é o nosso código. Eu espero sua pergunta.